Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que, pessoal, pode ser que agora o bicho vai pegar literalmente, porque o que está acontecendo hoje aconteceu alguns anos atrás e quando aconteceu, os americanos arrumaram uma encrenca do tamanho de um cometa. Eu vou explicar isso tudo em detalhes para vocês. Antes disso, quero lembrar que as inscrições para o curso Proteja Sua Mente ainda estão abertas. Lá a gente tem uma quantidade enorme de aulas e encontros de segunda a sexta com os alunos online, ao vivo, para tirar dúvidas. Link aqui embaixo. Segundo link, promoção inacreditável na livraria Daniel Lopes. Link aqui embaixo também, aproveite. Tem um lançamento muito legal aí de um livro que conta o pessoal lá de Moscou, infiltrado aqui no Brasil, conduzindo a questão aqui no Brasil. Informações preciosas, lançamento exclusivo lá na livraria Daniel Lopes. Vamos lá. Sabe o que aconteceu, pessoal? O pessoal lá do Oriente começou a cogitar, aceitar como pagamento para a venda de petróleo não mais o dólar, mas a moeda do dragão, o yuan. Essa medida, obviamente, poderia prejudicar muito o domínio do dólar no mercado global e representaria uma guinada total de postura do principal exportador mundial de petróleo, que é o pessoal lá das Arábias. O pessoal lá das Arábias, eles são exatamente os maiores exportadores mundiais de petróleo. Essa medida aí pode trazer muita polêmica, sabe por quê? Quando alguém tentou mudar esse sistema, houve uma encrenca fenomenal. Que sistema? Já falei para vocês aqui que em 1971, no acordo de Bretton Woods, os americanos perceberam que eles não tinham mais uma quantidade equivalente de ouro proporcional à quantidade de dólares que eles tinham. Isso fez com que a moeda americana perdesse o seu lastro, não tivesse mais lastro. Então os americanos decidiram, então, em 1971, que o dólar não ia ter mais equivalência com o ouro. Aí você fala, o que garante o preço do dólar hoje então? Primeiro, o preço do dólar é garantido porque as pessoas acreditam que a moeda tem valor, utilizava até então no mercado internacional. O dólar se transformou na reserva de valor global, na moeda que todo mundo usa, e a grande sustentação que ainda existia para o dólar era o chamado petrodólar. Por que o petrodólar? Porque a única moeda que os vendedores de petróleo aceitavam para pagamento, para a venda de petróleo, era o dólar. E isso você pode não saber, mas foi assim durante muito tempo. E foi por causa de um líder que se rebelou com essa regra de que só pode aceitar dólar para vender petróleo, para manter o valor do dólar no mercado internacional, petrodólar. Um cara tentou mudar esse paradigma e começou a aceitar euro como pagamento para a venda de petróleo. E sabe o que aconteceu? Alguns historiadores acham que foi exatamente por isso que o Ocidente todo veio para cima dele e tirou o cara do poder e mandou o cara pro beleléu. Eu estou falando aqui da atitude de... Lembra do Saddam? Então foi o Saddam que fez isso. E ele fez essa medida, né? De que forma? O historiador americano William Clark, ele diz que alguns países da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, muitos anos atrás, eles estavam cogitando essa mudança de aceitar outras moedas. Isso esse historiador falou em 2003. Desde 2003, alguns historiadores começaram a dizer que os produtores de petróleo estavam pensando em mudar esse sistema, aceitar outra moeda que não o dólar, né? Estariam cogitando dar esse passo. Principalmente os iranianos estavam cogitando isso. Um país chegou mesmo a realizar isso, né? Que foram os iraquianos na época desse cara, que de 2000 até 2003 começou a aceitar só o euro como pagamento do petróleo vendido. Segundo o historiador William Clark, numa matéria que eu deixo aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo, onde também estão os links para você se inscrever no curso Proteja Sua Mente e também para você acessar a promoção inacreditável na livraria Daniel Lopes. O William Clark, ele deduziu que, na sua opinião, a verdadeira razão pela qual os americanos entraram lá em território iraquiano foi tirar esse líder do poder para que o país exportador de petróleo retornasse ao petrodólar.
né, impedindo também que qualquer outro país da OPEP cogitasse essa adoção do euro como moeda padrão para as transações petrolíferas, de forma que quando os americanos ocuparam então o território iraquiano, a influência de Washington ali naquela região do Golfo passou a ser tão abrangente que nenhum dos demais países daquela época, daquela região naquela época, ousaram mudar esse sistema. Por quê? Eles viram o que aconteceu com o vizinho. Você viu, o vizinho começou a aceitar euro em vez de dólar para vender petróleo. Olha o que aconteceu com ele. Botaram o país abaixo, pegaram o cara e mandaram para o beleléu. Isso gera um receio. Eu acho melhor não fazer isso também não, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Só que isso que aconteceu lá em 2003 está acontecendo agora. Só que dessa vez não é um país ali do tamanho que a gente tinha ali dos iraquianos, né? Que eles falavam que tinham um monte de equipamentos bélicos, né? Muito perigo e tal. Chegaram lá, não tinha nada disso, era mais uma questão do petróleo. Só que agora, o país que está fazendo isso são o pessoal das Arábias. As Arábias estão cogitando aceitar, dessa vez, não o euro, mas a moeda do dragão do Oriente, o yuan, né? E aí eu pergunto para você, será que os americanos vão deixar isso acontecer e vão ficar só olhando? A gente precisa entender o tamanho desse procedimento. O dragão do Oriente compra mais de 25% do petróleo que todo o pessoal das Arábias exporta. Se negociar em moeda do dragão, o yuan, essas vendas elevariam em muito a posição internacional da moeda lá do dragão. E o dragão tem se aproximado muito do pessoal das Arábias nos últimos anos. E isso aí, pessoal, pode ser um movimento que acabe levando à substituição do dólar como reserva de valor mundial pela moeda do dragão. E aí você fala, caramba, mas será que os americanos vão deixar isso acontecer? A grande questão não é essa, se os americanos vão deixar isso acontecer. O que parece é que os americanos estão deliberadamente fazendo isso. Aí você fala, mas por que, Daniel? Né? Porque ao primeiro momento você olha, tinha que ser um presidente muito bobo mesmo, igual esse atual para fazer isso, um cara senil mesmo, né? Tinha que ser um gagá para fazer isso. Mas não é isso. Não tem nenhum bobo nessa história. Os americanos estão propositalmente, ao que tudo indica, é a minha opinião, de alguns analistas, estão propositalmente desvalorizando a sua própria moeda para que o real, ou a moeda dólar físico, seja depreciado, perca o seu valor e esteja num cenário favorável para a sua substituição para o novo dólar, que é o dólar digital, que é o Fedcoin, que é a moeda do Banco Central americano. Então os americanos estão esperando uma oportunidade adequada para implementar esse dólar digital. Nós vimos isso ser confirmado, isso que eu estou falando para vocês desde 2019. Isso foi confirmado recentemente, quando o presidente americano soltou ali uma decisão, uma medida provisória, pedindo para que o governo estudasse já a implementação do dólar digital, que é o Fedcoin, que ao contrário do que muitos podem pensar, não é uma moeda descentralizada como o Bitcoin, é uma moeda digital centralizada, que recebe aí o apelido de CBDC, em inglês Central Bank Digital Currencies, ou seja, as moedas centralizadas dos bancos centrais, que é uma fachada de moeda digital, de modernidade, de requinte tecnológico, mas com um profundo problema muito grande. Qual o problema? Do controle do Estado sobre as finanças pessoais. Conforme o americano economista Robert Wenzel falou numa entrevista recente, ele disse que a implementação e a universalização de uma moeda digital colocaria um controle do governo total sobre as ações humanas, de forma que seria um pesadelo para todo mundo que tem apreço pela privacidade, e de forma que o governo pudesse interromper as finanças de alguma pessoa por algum motivo, né? Se não andou na linha, se fez o que não era para ter feito. Então é um cenário muito preocupante. Agora a pergunta que fica é, os americanos dessa vez, não foi o que eles fizeram em 2003, eles tiraram o cara do poder e entraram no país do cara e mudaram tudo, mandaram o cara pro buraco.
Em 2003 eles não aceitaram o petróleo ser vendido a outra moeda que não o dólar. Será que hoje eles aceitarão? Ou será que eles vão arrumar encrenca com o pessoal das Arábias e vão arrumar encrenca com o Dragão também por causa disso? É o que eu te pergunto, deixe sua opinião aqui embaixo. Isso tudo para você ver como é que a ordem internacional já mudou, ok? Mudou completamente. Antigamente era petróleo só é vendido em dólar. Petrodólar pode estar indo para o espaço, junto com ele vai o dólar e junto com ele vai a ordem internacional atual, em que o dólar é a moeda dominante e que os Estados Unidos são a única superpotência. Nós estamos vendo isso ser mudado diante dos nossos olhos. Para você entender isso muito melhor, eu, como já fui instrutor de operações psicológicas do Exército Brasileiro, no curso avançado de operações psicológicas, mestrado e doutorado em linguística, especializado nessa área de convencimento, de comunicação social, análise de mídia e questões de relações internacionais, trago para vocês todo esse meu conhecimento condensado num curso chamado Proteja Sua Mente, última semana para inscrição, link aqui embaixo, e eu trago uma série de livros que vão subsidiar esse estudo, e esses livros estão na promoção na livraria aqui embaixo. A gente tem uma promoção específica, Proteja Sua Mente, ok? Links aqui embaixo, deixe sua opinião aqui nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. 8h15 a gente volta com a nossa live lá no Instagram, falando sobre assuntos também super atuais e indispensáveis para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, ok, pessoal? Obrigado pela audiência, fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Valeu!